Olá pessoal, o canal ASA traz para vocês um episódio especial sobre o Lockheed Electra 2, o quadrimotor que operou por quase 30 anos na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro. O último voo foi realizado no dia 6 de janeiro de 1992. Os primeiros exemplares foram entregues à Varig no final de 1962 e a companhia rio-grandense chegou a operá-los em voos internacionais para Nova York, via Belém, Port of Spain e Santo Domingo, e ainda no voo da Amizade para Lisboa, via Recife e Ilha do Sal. Certamente o Electra deixa saudades entre pilotos, mecânicos e entusiastas da aviação. O meu primeiro contato mais próximo da aeronave aconteceu quando tinha entre 6 e 7 anos de idade, nos idos dos anos 70. Eu estava em visita à Torre Congonhas e ao pátio de manobras do aeroporto, ao lado do Major Trufa, um amigo da família. O meu primeiro voo como passageiro aconteceu em julho de 1987, a bordo do Papa Vitor Juliette Whisky, no trecho São Paulo-Rio de Janeiro, voo que tinha como responsável o comandante Vilas Boas. O meu último voo foi justamente o último voo do Electra na ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 92, a bordo do Papa Vitor Juliette Oscar, que tinha como comandante o amigo Pedro Goldenstein. Esses voos foram organizados pela administração da Varig para marcar o encerramento da carreira de sucesso desse quadrimotor fantástico na ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sempre penso que é de certa forma surpreendente esse sucesso quando a gente lembra que o Electra foi um avião concebido para rotas de longo curso. Eu acho que o City-Pair padrão que estava na cabeça dos engenheiros da Lockheed quando desenharam o avião seria um Nova York e Londres. Assim como, aliás, na Varig também, no início, o avião chegou a ser utilizado, fazendo aquele voo da Amizade que ligava o Brasil a Portugal. Mas, pelo menos na Varig, paradoxalmente, foi numa rota de menos de 200 milhas náuticas, com um tanque de combustível quase sempre vazio, que nós tivemos, enfim, um sucesso tão fantástico e que acabou caindo no agrado tanto dos operadores quanto dos passageiros. A estrela dos voos de despedida era com certeza o meu amigo o comandante Sérgio Lott, que não só era o comandante mais antigo, o decano da ponte aérea, como de certa forma, um símbolo daquela rota. Acontece que o número de convidados acabou ficando muito grande e a administração escolheu colocar um segundo avião. Foi exatamente o Victor Juliette Oscar, no qual eu entrei junto com o copiloto, na época, o copiloto Carlos Conceição e o engenheiro de voo Anísio Silveira. Bem, foi um voo emocionante em todos os sentidos. Já desde a preparação do voo, do briefing, nós tínhamos combinado que íamos fazer o possível para que fosse um voo inesquecível para os passageiros. E foi dessa forma que ele foi executado. Já bem no começo do voo, acho que antes ainda de São Sebastião, nós já tínhamos pedido níveis mais baixos, o nível mínimo da aerovia, para mais adiante cancelar o plano por instrumentos e seguir visual. Nós já estávamos, enfim, bem baixo, tão baixo quanto é autorizado se voar sobre áreas desabitadas, já desde antes do través da Ilha Grande. E seguimos então o visual pelo litoral até a entrada da Boca da Barra da Baía de Guanabara. O que precisa ser lembrado também é que naquela época não existiam esses corredores visuais amarrados que hoje em dia, enfim, obrigam o voo visual a seguir uma rota muito predeterminada. A gente pôde ir acompanhando as curvas e curtindo junto com os passageiros cada uma das praias do litoral fluminense até a chegada ao Rio de Janeiro. E lá no Rio a gente já tinha combinado, já tinha notificado e solicitado anteriormente a torre do aeroporto Santos Dumont para fazer uma passagem baixa sobre a pista antes de pousar. A passagem baixa foi feita no sentido da pista 02, que é a pista que vai do Pão de Açúcar em direção à ponte Rio-Niterói. Acontece que o pouso estava sendo efetuado no sentido contrário, no sentido da pista 20. E ainda para complicar, o aeroporto do Galeão também estava operando nas pistas 10 e 15, de forma que
A única restrição que nós tínhamos para essa manobra era que a gente não podia ultrapassar os limites da ponte Rio-Niterói. Bem, nós seguimos então para a passagem também, bem baixinho, sobre a grama, entre as pistas principal e auxiliar. E de alguma forma nós tínhamos que fazer o avião voltar antes da ponte Rio-Niterói. Para isso eu fiz um balão, né? uma curva de reversão. A minha lembrança daquele momento foi de dar toda a potência do avião subindo praticamente do chão até 500 pés, ao mesmo tempo em que se estendia o trem de pouso e os flaps. A reversão foi feita com cuidado para evitar um fator de carga muito alto que pudesse incomodar ou assustar os passageiros. E em seguida deu tudo certo, pousamos na pista 20 principal, no que foi com certeza o último pouso comercial do Eletra no Brasil. E naquele momento então se encerrava a carreira do avião na nossa empresa. Eu e alguns poucos colegas ainda ficamos à disposição do equipamento por alguns meses, transladamos alguns aviões para Porto Alegre, para outros lugares, e também demos instrução em simulador. A empresa ainda tinha na época alguns clientes, por exemplo, uma empresa escandinava de transporte de cargas com Eletras que eram treinados por instrutores da Varig. Mas, enfim, decorridos alguns meses, não teve jeito, eu também fui acabar no Boeing 737-300, que era o futuro na época, e segui minha carreira. Quem teve a oportunidade de curtir o Eletra guarda na memória o saudoso ruído dos motores Allison na partida, na decolagem e também no pouso com a reversão. Eu selecionei no YouTube alguns vídeos para reavivar a memória dos entusiastas com essa verdadeira sinfonia.
Electra foi uma aeronave realmente fantástica. Voei muitas vezes nele, para São Paulo e para outros lugares. E duas viagens que ficaram na minha memória, foi uma para São Paulo no começo do entardecer, saindo do Santos Dumont, e ao chegar em São Paulo havia muito tráfego. Teve que fazer um grande círculo até pousar, e deu para ver São Paulo se iluminando à noite. Foi muito bonito. E a outra, sem dúvida, foi o voo de despedida do Electra, que eu tive a honra de participar. Jamais esquecerei desse evento. Uma grande aeronave, que poucos sabem, que chegou a voar para Nova York e para Lisboa no voo da Amizade da Varig. Quem voou, voou. Quem não voou, não sabe o que perdeu. Oi pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o Electra, é muito fácil para mim. Ele é o meu tipo preferido, é um avião que marcou a minha vida, e quando em janeiro de 92 ele parou de voar, eu senti como se alguém na família tivesse morrido. Foi uma dor mesmo, uma dor difícil de segurar, assim, foi muita emoção. Porque para mim, além dele ser um avião que eu acho ele maravilhoso, e a gente tem um exemplar aqui da American, além de eu achar ele lindo, porque eu acho o desenho dele maravilhoso, ele era uma delícia de voar. E eu tenho memórias muito doces dos tempos em que eu voei na ponte aérea, na Varig, nos Electras que eram da Varig. E eu voei nesse avião entre os anos de 1981 até ele parar 11 anos depois, em 1992. Na verdade, meu último voo nele foi no dia 21 de dezembro de 91, quando eu voltei para o Rio só para me despedir do avião. Então dá para perceber como eu realmente amo esse avião. E, bom, a saudade era tão grande que em 97 eu fui para o Alasca para voar pela última vez nos Electras, numa empresa chamada Revolution, que era a última no mundo operando voos regulares comerciais de passageiros. E lá no Alasca, uma história muito bacana, eu me apresentei, eles falaram, não, se você veio do Brasil para voar no Electra, você é nosso convidado, não cobraram a passagem. E eu fiz 3 voos na cabine do Electra com os pilotos, vendo aquela paisagem maravilhosa, assim. Então ele é meu tipo inesquecível na aviação, é o avião que eu tenho memórias incríveis como passageiro, fiz 88 voos na Varig, e fiz mais 3 na Revolution. E se tivesse chance de voar no Electra hoje, em qualquer lugar do mundo, eu não hesitaria em fazer qualquer maluquice para poder voar de novo nesse aqui, que é meu tipo preferido.
toa que os pilotos adoravam o Eletra. Era um avião extremamente avançado, apesar do projeto ter sido lançado na década de 50. Quem lembra das maravilhas tecnológicas do quadrimotor é o comandante Ivan Carvalho, que operou a aeronave como engenheiro de voo, copiloto e também como comandante. O Eletra tinha funcionalidades bastante interessantes e eu reputo até modernas para um avião da época do projeto dele, né? Ele tinha um sistema, por exemplo, de transferência de barramento automático. À medida que os motores iam estabilizando, os geradores iam assumindo os seus barramentos, e isso também acontecia quando você ia cortando os motores, né? Então era um sistema já muito moderno para a época. Além de tudo, ele tinha um sistema de ar-condicionado que era maravilhoso, inclusive para o calor do Rio de Janeiro era maravilhoso quando estava operando, que usava um sistema de freon e fazia com que o avião ficasse com a temperatura interna super agradável, né? Além disso, também tinha um sistema de rotação mais baixa para operações de solo, o que fazia com que o nível de ruído diminuísse e também, logicamente, a RPM das hélices, né? Então, era um avião que já tinha várias coisas modernas. Entretanto, no trabalho como engenheiro de voo, tinha coisas assim, muito interessantes. Uma delas era o pré-voo, que demorava quase 1 hora. A gente tinha que fazer todo o embandeiramento das hélices, né? Checar toda a parte de comando de voo. Ele tinha um sistema de booster hidráulico que a gente desconectava e verificava manualmente como é que estavam os comandos, além de fazer toda a parte externa, né? Verificação dos call flaps. Então, era uma atividade diferente de tudo que eu já tinha visto como engenheiro de manutenção, estava vivendo agora como engenheiro de voo. Essa interação que existia entre nós dentro de uma cabine era muito bacana. Eu já era piloto comercial, né? Já era instrutor de voo à vela, então isso foi fazendo que eu amadurecesse cada vez mais e entendesse como era todo um trabalho dentro de um cockpit, né? Isso mais tarde foi muito importante na minha carreira como copiloto, né? Então, era um avião extremamente confiável, eu tive muito poucas panes, eu me lembro de ter tido um trimotor à noite, que nem os passageiros perceberam, e nós pousamos em Congonhas, não havia limitação para operação trimotor em Congonhas, então, um avião que sempre teve, durante toda a época que eu voei o avião, sempre esteve muito bem tratado. Inclusive, eu participei de alguns voos de recebimento do avião após os cheques mais pesados em Porto Alegre, e era uma coisa maravilhosa. Nós fazíamos um voo de ensaio onde checávamos todo o sistema do avião, inclusive voando o avião manualmente em cabo de comando, sem a parte hidráulica. Então, era muito bacana a confiabilidade que o Eletra trazia para todos nós. Apesar do sucesso estrondoso da aeronave aqui no Brasil, apenas 170 aviões Eletra foram comercializados pela Lockheed. Vendas tão baixas foram decorrentes de graves acidentes aeronáuticos envolvendo aeronaves operadas por companhias aéreas norte-americanas. Os aviões simplesmente desintegravam em voo. Após as investigações, determinou-se que a vibração dos motores causava a falha estrutural irreversível. Os problemas foram corrigidos, mas o futuro da aeronave estava comprometido. Aqui no Brasil, a Varig operou 14 aviões. Na realidade, operou mais um, o Vitor Juliette Papá, que se acidentou no dia 5 de fevereiro de 1970 ao aproximar para o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Era o voo 104 procedente do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O avião bateu pouco antes da pista, quebrou o trem de pouso e também danificou os motores 3 e 4. Os estilhaços, inclusive, atingiram a fuselagem e machucaram o passageiro. O avião foi canibalizado. O Vitor Juliette Mike, que foi o primeiro avião a ser entregue à Varig, hoje está preservado no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Amanda Marques, museóloga aqui do Museu Aeroespacial e uma das curadoras das exposições. Estou aqui com vocês trazendo informação sobre o Eletra, nosso acervo aqui no Museu Aeroespacial, aeronave que pertencia à empresa Real, que foi posteriormente comprada pela Varig. Esse exemplar que estão vendo aqui conosco é o primeiro exemplar Eletra da Varig e chegou aqui no museu na década de 90 voando. A tripulação na época tiraram várias fotos, ficaram extremamente emocionados e todo esse registro faz parte desse acervo específico. Infelizmente, o Eletra está fechado para exposição, mas não tem problema. Caso vocês queiram vir conhecer, só agendar, mandar um e-mail para a gente, que a gente dá um jeitinho para isso, tá?
E outra coisa importante sobre o Eletra é que ele fazia parte da ponte Rio-São Paulo, a ponte aérea. Ele fazia em média 66 voos por dia a cada 15 minutos. Uma loucura pensando bem para a época, mas funcionava. Outra curiosidade é que na parte interna todos os bancos são laranjas e há um banco redondo, onde as pessoas podiam sentar, fumar seu uísque, seu cafezinho, algo super normal para a época, mas hoje a gente não consegue nem visualizar isso nas aeronaves atuais, né? Mas não tem problema. Caso vocês também queiram vir aqui conosco, conhecer as outras aeronaves, estamos com as portas abertas, convido vocês para conhecer. Nós temos caças, aeronaves de transporte, enfim, um acervo enorme que está à sua disposição. Então, venham conhecer aqui o Museu Aeroespacial. Para encerrar o especial sobre o Eletra, o depoimento emocionado de Sérgio Lott, o comandante com mais experiência na aeronave e que também realizou um dos últimos voos da ponte aérea São Paulo-Rio a bordo do Papa Vitor Juliette November. O Lott também foi responsável pelo translado do Vitor Juliette Mike ao Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos. Falar do Eletra. Como? Não é fácil assim, galera. Ué, mas por quê? Não era só mais um avião? Não, não era só mais um avião. Era uma trindade. Avião, personagem e sentimento. Falar só de um avião sempre foi fácil. A gente vai ao tio Google e ele nos dará tudo que há de suas características, sua performance e sua história. Mas ele não se limitava a ser só mais um avião. Ele se transformou num personagem. Personagem esse de uma época de ouro, da maior e melhor companhia aérea do Brasil e uma das maiores do mundo. Ele foi o berço carinhoso onde se formaram inúmeros profissionais da nossa Varig e da nossa aviação comercial. Lá formaram-se comandantes, copilotos, flights, comissários e mecânicos que aprenderam a amá-lo e admirá-lo como a nenhuma outra aeronave que eu já tive conhecimento. Talvez seja porque nunca nos esquecemos dos nossos primeiros mestres e de nossas primeiras escolas. Mas posso garantir que não foi só por isso. O Eletra transcendia a tudo isso e tornava todos que tinham contato com ele não só em admiradores, mas em amantes. Em suma, ele era irresistível. Quanto ao sentimento, eu não sou capaz de descrever com palavras, pois sempre ficará aquém daquela sensação que nos toca o coração e que só pode ser externado por sintomas, nunca por palavras. Um olhar de admiração, um sorriso ao vê-lo, o arrepio de uma criança ou jovem que o vê passando no céu com aquele rastro de fumaça e seu maravilhoso e característico som que encantava a todos. Os passageiros se sentiam seguros em suas asas e confortáveis em suas largas e espaçosas poltronas. Os mecânicos o amavam como a um filho e a ele dedicavam todo o carinho, tanto de dia quanto nas madrugadas em que se debruçavam sobre ele, para curar suas feridas e transformá-lo num dos aviões mais seguros do mundo. Logo ele, tadinho, que na sua infância foi doentinho e deu muito trabalho, mas depois que se robusteceu, transformou-se nessa joia da aviação. E o que dizer da ponte aérea, onde ele reinou por décadas? Ele era o patriarca, em torno do qual toda a família da ponte se reunia diariamente para juntos, felizes num ambiente fraternal, realizarmos o sonho de todos, que era de servir como profissionais, não só à empresa, mas ao nosso Brasil. Pela ponte aérea, viajaram diariamente a elite política, empresarial, cultural e esportiva do Brasil. Ela ligava pelo ar e rapidamente as duas capitais mais importantes, Rio e São Paulo, que eram a vitrine do nosso país. Então é isso, galera. A emoção demonstrada por mim no seu último voo de despedida não foi só pelo avião Eletra, foi por tudo o que representou nesses três aspectos que comentei: avião, personagem e sentimento. Todos estávamos emocionados, pois sabíamos que não mais conviveríamos com ele. As lembranças passavam por todas as mentes e se externaram em forma de sentimento pelo choro do comandante, que, como todos, já sentia saudade de uma época que não se repetiria jamais. E pude então fazer minha despedida com a frase: adeus, Eletra. Meu amigo, minha saudade maravilhosa.